Enough time has passed. Opa, e aí? Sejam novamente bem-vindos ao Castmon, o podcast que fala sobre o anime onde Digimons são caçados pelo governo, que são obrigados a atacar humanos para sobreviver, enquanto a população sofre lavagem cerebral. E aí, gente, tudo bem com vocês? Voltando aqui, mais um episódio. E esse episódio foi ok. É isso, gente, pode finalizar o vídeo. Podemos falar da prévia já, óbvio. Brincadeira. Então esse é o famoso mid-break, Digimon mid-break. Cara, qual é? O episódio foi legalzinho, mas a gente só tava criando expectativas demais pra ele, né? Se é que me entendem. Viu? Eu acho que no próximo episódio rola, viu? Eu acho que rola empate com o Guilmon. Existem episódios melhores, episódios piores. E vamos lá, esse episódio tem um benefício muito grande pra ele, que é o quê? Ele acontece no começo da série, ele acontece antes do episódio 10. Ele tem uma liberdade a mais pra cometer esses vacilos, sabe? Mesmo assim, eu ainda acho que, individualmente, ele é melhor do que o episódio 1, o 5 e o 6. Porque o episódio 1 precisa do 2 pra funcionar e o 5 e o 6 sozinhos não conseguem funcionar também. Realmente esses dois aí precisam de um tempo pra se desenvolver. Esse não. Esse foi pensado em ser um episódio e é isso. Por isso que ele é melhor individualmente. Meio que não tem muita discussão nisso. Cara, eu diria que foi um episódio bom. E que o pessoal, assim, talvez provavelmente não gostou muito dele. Eu achei um episódio... esse aqui já é um episódio péssimo, né? Vamos dizer assim. Tava com muitas expectativas mesmo. O Gekomon é isso, o Gekomon é aquilo. Entendeu? Wolvermon jogando. Wolvermon jogando. Guilmon oficialmente destronado, cara. Tristeza. Fora esse lance da expectativa do Gekomon evoluir nesse episódio, foi um episódio bem decente, na verdade. De novo, a parte mais importante do episódio sendo o diálogo. Por incrível que pareça, eu ainda assim acho esse episódio necessário você assistir. Sabe, eu consigo ver a semente de uma dúvida ali na cabeça do Tomoro que o episódio coloca. Com essa situação toda que ele passou por esse episódio, que não foi muito perigosa, ainda assim deu um senso a mais pro Tomoro, pro que ele vai querer fazer eventualmente. Sim. Ele tá amadurecendo, cara. Aos poucos ele vai amadurecendo um pouquinho mais. E também, de novo, por causa que esse episódio veio cedo na série, você consegue tolerar mais ele. Porque, você imagina se esse episódio fosse o número 50, por exemplo, você ia engolir que o pessoal é incompetente daquele jeito, que o pessoal é cínico daquele jeito, que o episódio tá matando tempo com as cenas, se estendendo elas mais do que deveria. Tá ligado? Ia ser bem esquisito, mas como é aqui no começo, dá pra dar um boi, tá ligado? Dá pra passar a sujeira pra baixo do carpete. Certo. O seu limite pro episódio seria qual? O 12? No caso, qual? Pra acontecer esse tipo de coisa ou algum outro detalhe específico? O quanto que esse anime tem tempo ainda pra ele ficar realmente sério. Porque o episódio 12 de Ghost Game, você já sabe, né, o que foi. Podem ficar, abre aspas, sério, que eu não gosto de usar essa palavra, que eu já acho o anime consideravelmente sério. O jeito que eles decidem abordar os temas dele. Pelo amor de Deus, 3 episódios seguidos, os bichos querem se suicidar, mano. Que isso? Eu acho que dá pra uns bons 20 episódios, na verdade. Mas metade da série com isso? Eu consigo suportar até esse tempo pra ver a história se envolvendo, ficando mais séria, se isso significa que os personagens vão se estabelecer e vão se desenvolver, tá ligado? Eles vão se estabelecer como personagens, como pessoas mais competentes, pessoas melhores, e só depois disso eles conseguirem dar um passo a mais. Entendo. Queria falar que, cara, tiveram 3 coisas que eu achei que foram importantes nesse episódio. Eu acho que são coisas assim, que são elementos que se complementam muito bem para o desenvolvimento de Witch Break. Que são o Tomoro, Shangri-La e os eventos e acontecimentos que estão acontecendo ao redor do mundo. Que eu acredito que o Tomoro ele está se refletindo mais e pensando cada vez mais o que acontece assim, em relação aos efeitos, né, às causas e todas as circunstâncias ao redor.
Basicamente, ele sabe que cada pessoa, né, pode acabar criando essa série desses problemas e acabam se conectando um entre eles. Por exemplo, ele viu que, por ter essa conexão lá na escola, acabou acontecendo esse erro que tomou proporções maiores, né, do que uma pessoa poderia pensar. Precisou até envolver o governo. Sim, até envolver o governo. E eu acho sim, cara, que esse episódio acabou amadurecendo um pouco mais o Tomoro em ser uma pessoa responsável, sabe? E valorizar cada ação que ele tem com cada pessoa. Pá, eu concordo. Esse episódio mesmo já desafia a resolução do Tomoro com aquela cena final, mas... Né, a gente não assistiu o episódio só pra falar da cena final, então vamos falar do episódio. Senão eu vou acabar falando demais aqui no começo. Eu fico brincando que esse episódio é mídia, a gente fica fazendo meme com o Mimikimon, que ele é isso, que ele é aquilo, mas, tipo, esse episódio tem realmente muito mais conteúdo quando eu parei pra analisar ele do que eu inicialmente pensei que ele teria. Falando do Mimikimon, o EP já abre com ele fazendo a primeira vítima dele, não necessariamente estabelecendo o padrão de ataque dele, mas já mostrando o método que ele opera. E, tipo, é interessante, eu gosto do visual dos Digimoji, Digicode lá girando, e a tensão que aquela cena traz já pro anime. De novo, eu comentei isso no vídeo passado, essa primeira cena aí e essa ambientação toda desse episódio parece muito com Ghost Game. Tipo, de um jeito positivo. Eu acho que os episódios com uma ambientação mais elaborada, assim, de Ghost Game são realmente muito bons, provavelmente os melhores da série. E aqui fizeram um bom uso disso. Mais ou menos, na verdade. Eu tenho a impressão que em algumas cenas tá escuro demais, mas tudo bem. Sim, os efeitos também, né? Tipo, as coisas paranormais acontecendo, a tecnologia e tudo. Aí, quarta cena, mostra o Tomoro voltando pro apartamento dele. Que bom que não esqueceram disso. Outra coisa também, tipo, esse episódio bota o Tomoro realmente de volta ao chão. Tá ligado? No quesito de, tipo, parar e pensar. Esse cara, ele ainda é um adolescente, ele ainda vai pra escola, e ele ainda precisa voltar pro apartamento dele pegar as coisas. Tá ligado? Tipo, eu parei de pensar nisso, é interessante, porque a gente viu ele só usando 2 roupas nesses episódios, certo? Aí eu achei engraçado esse comentário. Não, eu vim aqui pra pegar minhas roupas. Eu tô usando essa aqui desde uma semana já. E daí nisso o Gekomon não consegue ficar quieto porque ele tá com fome, como sempre. O Tomoro já fala, não, para com isso, alguém vai te ver, vai causar problema. Dito e feito. Hitomi instantaneamente spawna ali no lugar, parece que ela se manifesta, tá ligado? Tipo, sei lá, aquele ônibus de premonição que não faz som, tá ligado? Tipo, ela só aparece. Porque ela tá ali, eu não sei, mas é implicado que ela mora naquela série de apartamentos que o Tomoro também mora. Não sei se é o caso, mas, né, ele é o único, aparentemente, ela é a única pessoa da classe dele que ele se importa o suficiente pra lembrar o nome. Então, se pai é por causa disso, porque ela mora perto dele. Eles tiveram aquela conversa e, por algum motivo, realmente o Tomoro se sentiu muito, assim, mais responsável com ela, sabe? A interação dos dois, inclusive, é bem diferente nesse episódio do que era pro primeiro. Ficou parecendo realmente uma pessoa que mais se conhece tudo. Eu tive essa impressão que o Tomoro, ele realmente, por algum motivo, ele teve mais interesse com ela. Seja por pena ou empatia, não tô ligado. Mas dá pra ter essa sensação, cara. Ele tá querendo se aproximar mais das pessoas, sabe? Porque desde quando o Tomoro entrou pra Glowing Doll, ele provavelmente já tem mais sentido, assim, de conversar com as pessoas, ficar de boa, o mundo ele não é tão malvadão assim com você e tudo, né, cara? Realmente ele já tem essa casca que ele tá crescendo, que ele não se importa, mas se ele vai se sentir tímido ou se sentir excluído, né? Porque pra ele tem uma responsabilidade cada vez assim, maior e é a vida que segue. Tanto que nessa parte aí do Tomoro conversando com ela, de novo, a relação dele já sendo bem diferente do que era no primeiro, ele, depois que ela menciona o fato dela ter sido hospitalizada, tipo, ela não bota a culpa dele nem nada, tipo, ela só comenta mesmo a experiência dela e ele automaticamente fala, desculpa, foi minha culpa. Sabe? Tipo, daí foi legal ver isso. Nesses 2 episódios aí, no episódio passado, o Tomoro se sentindo mal pelo Punimon e agora ele ainda se sentindo culpado, se sentindo mal por causa da Hitomi. Sim, cara, foi o que eu falei. Cada episódio ele tá desenvolvendo mais, sabe? E com as interações de personagens, interações com o Digimon que ele vai tendo, ele vai criando essas experiências, sabe? Ele também entende que não é só ele que sofre
causa do passado dele, o que ele é e tudo. Ele já tá percebendo que cada pessoa sofre de um jeito, né? E cada pessoa tem seu tipo, assim, de ser diferentão e tudo. Aí na cena de diálogo deles, agora ela sabendo da existência do Gekomon e o Tomoro explicando a existência de Digimons pra ela começa a encaixar os pontos. E tipo, aqui tem uma outra peça de diálogo muito importante que se repete no final do episódio, tipo, ou melhor, tipo, acontece aqui esse diálogo e no final do episódio a gente vê em prática que é uma coisa mais que necessária para esse mundo, ajuda muito no world building, na explicação de tudo, de como aquilo consegue funcionar, de como aquele mundo consegue existir desse jeito, que é ela explicando que depois que ela saiu do estado terminal dela de Cold Heart, ela foi fazer um pós-consulta, e nesse pós-consulta ela mencionou isso dela ser atacada por um Digimon, e os caras estavam disso como se ela fosse doida, tá ligado? Ah não, isso daí é normal, Sapotama, pô. Você ficou meio biluteteia mesmo depois disso. Você provavelmente nunca mais vai voltar a ser normal, alguma coisa assim do tipo. Caraca! Tipo, isso daí é meio pesado, tá ligado? Esse bagulho de lavagem cerebral que eles ficam fazendo nas pessoas, tá ligado? Fazendo eles acreditarem que isso daí foi só uma alucinação mesmo. Já foi citado nos outros episódios, mas sim, agora eles realmente mostrando isso com um caso que a gente viu acontecendo em tempo real e com a pessoa já duvidando disso, foi muito legal. Mais que necessário, viu? Ponto super positivo. Também mostra uma cena bacana do Tomoro, dela acordando e o Tomoro saindo da sala, que mostra que sim, ele foi visitar ela enquanto ela estava doente ainda, principalmente na hora que ela acordou, no caso. Que não pareceu o caso no episódio 3, por exemplo, que o Tomoro fala que ele não tem coragem nem de olhar na cara dela. Aí foi fofo, tá ligado? Foi legal ver ele se importando, mais ainda. Eles fazendo questão de mostrar que ele realmente se importou depois que ele resolveu o problema. Ele ainda não tava com a mente limpa o suficiente pra não ir conferir, sabe? A ansiedade não deixava. Falei, cara, o Tomoro é um personagem legal. O Tomoro, ele tem o desenvolvimento dele, ele tem a profundidade, né? Ele tem a personalidade dele que se encaixa com os interesses dele e tudo. E é um personagem assim, bem diferenciado, assim, se comparar com o resto assim, dos protagonistas de Digimon. Ele acaba se destacando, sim, do jeito dele. A gente já gastou bastante tempo nessa cena, mas essa cena é realmente muito boa. Aí nisso dela ligar os pontos, descobrir que aquilo não era uma alucinação, quando ela começa também a perceber que provavelmente a escola dela está sendo atacada por um Digimon por causa desses casos que ela menciona de pessoas desaparecendo na escola. Ela comenta isso com o Tomoro um pouco e eles decidem investigar. Corta essa cena, a gente vê o pessoal da Glowing Dawn no barzinho da Mac sempre. Parece que tipo, é a base deles a esse ponto, mas beleza. Eles realmente estão mostrando ali o mesmo caso de pessoas desaparecendo e mostrando que eles ainda não têm muita noção de quem é o bicho. Mas a Arena aceita o caso porque se descobrirem vão pagar em dobro. Dali. Esse episódio também tem alguma coisa com as expressões, tá ligado? Tipo, o Gekomon tá fazendo aquelas caras esquisitas, a Arena, nesse episódio, ela também tá com umas expressões meio engraçadas também. Foi divertido. Eu tinha percebido isso, que nesse episódio o Gekomon tava mais expressivo que ele já é, cara. Foi a primeira vez que ele tá apanhando de verdade, então, né? Tem isso também. Essa cena aí, ela é bem breve, ela não serve pra muita coisa, além de só dar uma justificativa de por que o pessoal da Glowing Dawn aparece por lá, tá ligado? Pra colocar eles no episódio. Depois disso, corta pro Tomoro e a Hitomi na escola, conversando mais sobre o caso, dela explicando o lance da amiga dela ter desaparecido e matando um pouco de papo com o Tomoro. Tá, enquanto eles estão conversando isso, estão tentando achar algum padrão de ataque do bicho, a amiga da Hitomi consegue se comunicar com ela via o Sapotama, e eles vão direto pra sala de audiovisual. Certo. Queria falar dessa relação agora que o Tomoro, que é como eles possuem, parece que eles já estão meio que assim, até se zoando um ao outro, sabe? Veja que o Tomoro, que é comum, uma hora um zoou outro, que eu acho que já tem mais intimidade um com o outro, cara, pra ser honesto. E eu acho que esse episódio, realmente, ele enfatizou, assim, um elo entre esses dois. Sim, principalmente na cena do Mimikmon explicando que ele só ataca o pessoal que tem a maior nota na sala, e eu ia com brincando, o Tomoro, ele deve estar lá embaixo. Pois é, cara, tipo assim, eu falo que os verdadeiros amigos, eles são assim, sabe, eles ficam se zoando um ao outro, se sacaneando de uma maneira assim, saudável, sabe, e é engraçado isso. Outra coisa também que eu tinha falado, o quão aberto o Tomoro tá agora pra ficar dialogando
com os amigos deles e tudo. É interessante você ver isso. Porque, realmente, antes, ele era bem fechadão mesmo e tudo. Ele até se culpava. E agora, tanto esse episódio, né, pra algo que a gente vai falar um pouco depois, é o Tomoro se aceitando e até percebendo que, na verdade, ele tem sim algo que não é defeituoso e sim especial, que pode ajudar ele. Aí a Hitomi, o Tomoro e o Gekomon vão pra sala de audiovisual e lá eles encontram o Mimikimon. Pela explicação que eles deram no episódio, o Mimikimon ele se disfarçou naquela sala via holograma. Ou melhor, tipo, ele se cobriu com o holograma daquela sala, tá ligado? Uma camuflagem meio artificial aí. Então eu acho muito engraçado a ideia de que, tipo, o bicho tá lá, eles só não estão vendo. Então o Tomoro e a Hitomi entrando na sala e o bicho tá, tipo, só olhando ali, tá ligado? Tipo, ele fica um tempinho se perguntando o que tá acontecendo, tá ligado? Antes dele se aparecer, tipo, pera, o que eles estão fazendo ali? O que é isso? Eu acho ele bem versátil também, cara. Você pega um nível adulto, né? E ele faz tantos assim, defeitos. Toda essa bagunça que ele fez, ele tem a capacidade de esconder, absorver, ficar cada vez mais forte, assim. Tipo, é algo que você pode parecer simples, né? Mas ele é que nem pato, vamos dizer assim. Só que ele faz tudo certo. Tipo, esse episódio mesmo envolvendo o bagulho do governo, eles mesmo controlarem a situação porque ela saiu um pouco do controle, o que o Mimikimon pode fazer ali pode vazar e pode ser muito prejudicial pra eles, e é só um nível adulto fazendo isso. Eu parei pra analisar, realmente, o Mimikimon ele deve ser um dos Digimons que mais beneficia com o sistema do Epulse do Sapotama nesse universo. Sim. Realmente, ele consegue capturar os caras, pegar o Epulse deles ali quando ele quiser, então, tipo, ele tem uma reserva infinita de Epulse ali. É definitivamente a melhor opção de Digimon pra ter até agora, tá ligado? Se você for no quesito prático. Eu ia perguntar aqui se o Mimikimon ele acaba se beneficiando ainda mais porque ele tem essa ideia assim, de ter vários Digimon dentro dele capturados, sabe? Eu acho que se beneficia, viu? Porque, tipo, nesse episódio ele ataca exclusivamente o humano por causa da motivação do dono dele, mas realmente, se ele quisesse realmente atacar Digimon, eu acho que ele ia se beneficiar ainda mais. Nesse episódio mostra o Mimikimon ele crescendo de acordo com o quanto de Epulse ele consome, então acho que sim, isso confirma que eu tinha pensado lá no episódio 3 se o Fangmon ele tava mais forte por causa dele ter 2 Sapotamas nele. Eu também achei esquisito o jeito que eles decidiram tratar o Mimikimon nesse episódio, tipo, em questão de personalidade não, em questão de personalidade eu imagino ele assim mesmo, mas o fato, tipo, sei lá, dele ser meio robozão, tá ligado? Tipo, eu tive essa impressão durante o episódio ao vivo, tipo, ele fala que meio robô mesmo, sabe? Ele fica falando em 10%, em 20%, 30%, 1, 2, 3, vou disparar, tá ligado? Ele fica falando que é um robôzão mesmo, então, tipo, sei lá, eles olharam pra aquele braço mecânico dele e pensaram, tá, ele é um robô, vamos fazer isso. Achei esquisito porque não necessariamente é isso, tá ligado? Mas é válido. Nisso, o Mimikimon, depois de ficar uns 5 segundos assim, olhando pra eles, ele decide atacar o Tomori e a Hitomi, porque sim. Ele captura os dois, e daí ele vê o Gekomon ali e percebe que ele é um erro crítico no plano dele, não era pra ter um Digimon envolvido. E daí o Mimikimon começa a atacar o Gekomon de um jeito bem esquisito, mas depois a gente realmente entende porque tá acontecendo tudo aquilo por causa do lance do holograma de camuflagem. E realmente, é a primeira vez que o Gekomon apanha nesse anime de verdade, viu? Ele apanhou bastante, viu? Você não pode bater no que você não pode ver. Eu ia falar que essa também foi umas lutas assim solo, né? Era só o Mimikimon e o Gekomon. Foi mais um mano a mano. E foi meio esquisito também, tipo, o lance do poder do Mimikimon, tipo, ele absorve um monte de coisa, ele faz um monte de coisa, ele tá mega poderoso, ele tá crescendo, mas fora da cena do Mirror Road, tipo, não deixou muito claro qual foi o nível de poder dele, se ele conseguiria fazer aquilo tudo em base, tá ligado? Porque, tipo, ele corre, sabe? Ele foge. Então, né? Ficou meio esquisito aí, mas eu realmente gostaria de ver qual seria o resultado de um mano a mano decente com o Gekomon. É provável que naquela parte também o Gekomon não tava nas melhores, né? Ele tava com o Epulse drenado, já que eles confirmam nesse episódio que quando o Mimikimon ele devora alguém, e o Sapotama perde o link, tá ligado? O Sapotama fica
Não sem sinal, porque dá pra ver a amiga da Hitomi mandando uma mensagem no zap pro Safotama da Hitomi, mas a conexão fica bloqueada o suficiente que o link entre o Gekomon e o Tomoro foi quebrada, por exemplo. Então, realmente, o Gekomon não estava nas melhores ali. E eu também acredito que o Gekomon ele acaba se saindo melhor quando é um espaço assim maior, sabe? Quando tem mais liberdade de se locomover, usar estratégias dele. Sim. Ele vai para um canto, vai para o outro. Tipo, realmente, ele precisa de um espaço mais aberto assim mesmo para conseguir usar as habilidades dele direito. Até no episódio passado, que tava cheio de árvore e a mobilidade ia ficar meio zoada, ele conseguiu se virar de um jeito decente. Antes do Gekomon ser esbagaçado, chega o pessoal da Glowing Dawn pra salvar ele. O Makoto explica esse lance do holograma, que a gente já falou algumas vezes. E aí tem o Analyzer da série, que já foi mostrado antes, mas nunca com foco em um Digimon, tá ligado? Eu achei bacana, eu acho que faz total sentido a Kiropimon ser a, abre aspas, Digidex da série. Com isso, mostram que a recompensa dele é 300 mil créditos. Tá a média, tá coerente com os episódios. E a Reina já vai lá e já mete a frase e a pose de efeito. Eu falo da Reina que, por exemplo, cara, algo que eu gosto também é que esse episódio, obviamente, ele tem um foco maior no Tomoro, certo? Mas é interessante você ver essas cenas, assim, esses momentos, onde outros personagens acabam ajudando bastante, sabe? Tanto pro episódio, quanto ajudando seus amigos e tudo, desenvolvendo aqui e ali. Esses momentos, pelo menos, pra lembrar, olha, esse personagem fez isso. Se não fosse por esse personagem, isso não teria acontecido. Eu acho interessante isso. Quando mesmo não são um episódio de foco, assim, num personagem, ele se acaba se destacando de um jeito ou de outro, sabe? Isso aí é uma coisa que eu também falei no vídeo passado. A gente fica zoando a Overmon, chamando ela de Jobber, a gente começou esse vídeo zoando ela também, mas ela é necessária pro time. Realmente vai ser uma discussão muito difícil você querer me convencer de que a Overmon não foi necessária pra qualquer luta que eles estão fazendo ali. Vai ser difícil me convencer que ela não era necessária. Cara, cada um faz sua parte, de um jeito ou de outro, eles vão se complementando. Cada um tem o seu momento. Eu acho que o pessoal realmente tá acostumado demais por ver um personagem fazendo tudo, assim, um personagem aparecendo aqui, um personagem aparecendo em tudo. Ah, não, esse personagem agora ele tem que vencer isso aqui, só ele, tem que solar isso, tem que passar por dificuldade nenhuma. Cada personagem tem o seu esforço, cada personagem vai se complementando aqui. E esses pequenos toques aqui são pequenos momentos, assim, por mais rápidos sejam, mostra, olha, a gente lembra e a gente sabe, sim, esses são personagens, são os principais, eles vão ter seus momentos. E aí o Mimikimon começa a fugir por algum motivo. E aí vem a cena de perseguição mais besta e ridícula que eu já vi, mas tudo bem. Tipo, sei lá, o Mimikimon ativando os esguichos ali no teto, ele fechando as portas lá, que é um sistema anti-incêndio. Eu achei muito besta. Sabe? O bom é que, tipo, o anime mostrou que não é um problema, tá ligado? Eu pensei, ué, ele vai fechar a porta, o Wolvermon só vai explodir o negócio, nem precisa, ela só segura mesmo. Eu não esperava por isso, tipo, de novo, é o que eu tô falando do episódio ele ser cínico. Ele tem um humor cínico por algum motivo. Porque até quando a Arena chega na sala, a Arena e o Makoto chegam na sala, o Mimikimon tava, a sala de servidor lá, inclusive aquilo ali é bem fiel, na verdade, realmente parece uma sala de servidor, isso aí foi um detalhe bacana. Ela fica falando, nossa, pra onde foi? Meu Deus, aí a Makoto aponta, será que ele passou pro Mirror World por aquela fenda gigantesca que tá ali do teu lado, sabe? Eu ia falar que, tipo assim, porque também combina, né, com aquelas partes lá do humor do Gekomon, zoando as notas do Tomoro. Até o início Sim. também, né, o encontro do Tomoro com a Hitomi. Eu tenho que ver qual que é a do escritor do episódio, cara, e ficar de olho quando ele escrever mais algum episódio assim, porque se for ele que gosta de colocar piadinha no negócio, eu tenho que ficar de olho, tem que ver os padrões dele aí. Mas é algo que você vai gostar ou será o próximo Nakayama? Não, depende, tipo, nesse episódio eu só achei esquisito mesmo, sabe, a transição, porque eu acho que não teve nenhum episódio de Beat Break que foi tão expressivo e com um humor tão realmente na cara, sabe? Que eu acho mais ou menos, porque, tipo, eles estão fazendo graça dos personagens, tá ligado? Eu não consigo ver esses dois aí no grupo que estão caçando Digimon há sabe lá quanto tempo como trabalho, tá ligado? Pra conseguir sobreviver e eles estão agindo daquele jeito, sabe? A cena da perseguição mesmo, os dois chegando na sala e não notando que tem apoio de uma fenda gigante ali de começo.
E até, sei lá, o humor da Arena nesse episódio, o Makoto falando, olha, ele tá crescendo, Arena, eu tô vendo! Né? Tem esse humor meio esquisito que eles estão tratando os personagens desse jeito, que eu não achei que combinou muito, mas... sei lá. Vamos ver como é que vai ser nos próximos episódios com esse escritor aí. Aí depois que o pessoal pula no Mirror Road, a gente vê o Mimikimon crescendo e dentro dele o pessoal que ele capturou. Entre eles está lá o Tomoro e o Tomoro já encontra o dono do Mimikimon. E aquele cara ele é meio cracudo, viu? O episódio coloca ele meio como vítima, mas eu não concordo tanto assim, não. Verdade. Aí nisso ele já interage com o Tomoro e ele dá a explicação de como aquilo tudo aconteceu. Ele queria ser o melhor aluno da sala para conseguir as melhores notas e mais oportunidade. Aí ele pensou, se esse pessoal aí que é melhor do que eu desaparecer, então eu vou ser o melhor por definição, não vou ter com quem competir. Daí com isso, também veio uma cena que me deixou bastante surpreso no episódio, que é o nascimento do Mimikimon. Eu no primeiro episódio pensando, não, pô, o Gekomon pulou dias da vida dele, já do Baby 1 pro nível criança. Aqui não. Aqui foi pra Mimikimon direto, e eu achei isso interessante até, tá ligado? Simplesmente um nível adulto, assim, do nada. Bizarro, né? Nessa cena eu também tenho que me perguntar uma coisa. A primeira coisa que o dono do Mimikimon faz quando ele vê o Tomoro ali, ele pede ajuda pro Tomoro. Ele fez isso pra todo mundo, esperando que algum deles ia conseguir fazer alguma coisa. Eu tenho a impressão que a esse ponto ele já teria desistido, tá ligado? É engraçado pensar nisso. Imagina. Aí, próxima cena mostra o Mimikimon absorvendo o Epulse das pessoas que estavam dentro dele e ele crescendo com isso, crescendo mais ainda, no caso. E aí tem uma cena de luta bem breve que eu achei bem sem graça. Outra coisa que eu tinha comentado no episódio do Astamon, por exemplo, é o fato do Mirror Road dele, por mais que ele não tenha ativado nenhum campo ou algo assim do tipo, que nem foi com o Tengmon e o Mahamon, por exemplo, eles fizeram mudança ali no Mirror Road, tá ligado? Pra bater com o tema do Astamon era um mão de prédio, fazer referência a esse estilo mais criminal, máfia, etc. E aqui eles tocaram umas cadeiras pra referenciar uma sala de aula. E sei lá, o cenário não foi muito interessante dessa vez e a luta também foi meio sem graça. Tipo, é só o Mimikimon girando a corrente, balançando ela e a Arena correndo enquanto tem umas cadeiras caindo. Eles ficam nisso por um tempinho, ficam trocando ataque. Daí o Mimikimon decide absorver o Epulso do Tomoro, porque o Epulso do Tomoro reagiu às emoções dele ali dentro do Mimikimon e o Mimikimon detectou um Epulse mais forte que o normal ali. Já tinham aludido a isso antes, mas agora realmente é confirmação visual e contextual do Epulso do Tomoro. Eu pensei que é um episódio que novamente, né, enfatiza que o que o Tomoro tem é algo que vai ser explorado ainda. Porque primeiramente ele achava que era um erro, né, que é algo negativo e tudo. E com isso você vai ver, não, é muito além do que ele mesmo pode ver. Né? Mesmo foi uma dúvida que o episódio me colocou, mas, tipo, não, tipo, de eu questionar, tipo, nossa, como que isso funciona, como isso é ruim, não. É, tipo, é realmente interessante você parar pra pensar. O Mimikimon, quando ele tenta pegar o Epulse do cara, ele buga, sabe? A parte mecânica do braço dele, quando ele vai tentar tirar o Deadshot. Aí eu parei e pensei, isso aí aconteceu porque aquela ali é uma parte mais mecânica do corpo dele, por isso é incompatível, ou, tipo, o Epulso do Tomoro só funciona com o Gekomon? Porque a gente não vê o Tomoro compartilhando Epulso com ninguém até agora, então a gente não sabe se daria defeito nos outros Digimons, por exemplo. Eu acredito que eles vão colocar mais depois. Tipo, imagina agora o Tomoro tentando fazer bait com todo o Digimon que for atacar. Aqui, ó, vem cá, pega o Epulso aqui, ó, confia. Tá, antes dessa cena aí do Epulso do Tomoro, a gente vê o Gekomon triste com a situação, além de ele tá todo esbagaçado, com fome, sem Epulse. Ele ainda se sentindo mal pelo Tomoro, porque ele sente que o Epulse do Tomoro tá se esvaindo. E daí, com isso, ele tenta atacar o Mimikimon, que já tá muito grande a esse ponto, como o Makoto faz questão de falar. Daí ele falha nisso, e de todas as pessoas, a Wolvermon tenta dar um esporro nele, sabe? Tipo, ei, você só pular de cabeça dele não vai conseguir resolver isso. Achei esquisito, tá ligado? É aquelas linhas de diálogo que você não espera que que esse tipo de personagem diga, tá ligado? Parece que a linha foi colocada em um personagem errado.
O exemplo mais importante disso pra mim é, não sei se tu tá ligado, é em um episódio de Steven Universe, que a Pérola, ela diz alguma coisa tipo, chegar até lá vai demorar anos-luz. Daí de todas as pessoas pra corrigir ela, quem corrige ela é a Ametista, tá ligado? Falando, anos-luz medem luz, não anos. E tipo, parece que era pra ser o contrário, tá ligado? Eu ia falar que coisas assim, essas frases assim, que não tem nada a ver com o personagem, você pode pelo menos dar desculpa assim, nesse momento o personagem estava desesperado, ele estava sendo manipulado, alguma coisa. Mas às vezes não é o caso também, né, cara? Aí beleza, aí agora com o repouso do Tomoro, o Minimon ele prepara o golpe mais previsível da história. Podia genuinamente, o bicho ficar lá parado por um bom tempo, fazendo questão de fazer contagem regressiva, fazendo questão de falar cada passo pro ataque dele e o pessoal da Glowing Dawn ali só olhando, tá ligado? Só olhando. A Arena, inclusive, se prepara pra levar o golpe. Porque eu falo que é engraçado assim, a Reina se protegendo, né, pra ver se ela ia aguentar. Mas não faria mais sentido, tipo, a Wolvermon, o Kiropimon ficassem todos juntos, assim, pra proteger eles? Porque, né, ou sei lá, ou sei lá, a Wolvermon atirar no cão do Deadshot, por exemplo, na arma do cara, tá ligado? O bicho, ele não parece tão rápido assim também, tá ligado? Tem a impressão que eles só conseguiriam desviar. E com isso, do nada, dá erro. Né, ele simplesmente não consegue atirar mesmo estando em capacidade máxima. E aí, com isso, o Tomoro ele percebe a situação e ele fala, tá, beleza, você precisa do meu repulso, e toma quando você quiser aqui, vagabundo. Daí a cena vai mostrando a porcentagem e a capacidade máxima do cara estourando. E tipo, eu achei isso muito doido. Tipo, quando eu tava vendo o episódio, eu ia pensando, o Mimikmon faz questão de falar o quanto de porcentagem tá. Daí ele fala, não, 200%, 300%. Daí eu parei e pensei, caramba, o cara consegue dar 3 vezes mais repulso do que o Mimikmon precisa pra dar o ataque. Mas não, chega a 1000%. O 300% não era nada, ele dá 10 vezes mais do que o Mimikmon precisava e ainda tem repulso sobrando pro Gekomon comer o quanto quiser. Aí, né? O Tomoro é incrível. O Tomoro é incrível. E o pessoal reclamando no episódio passado do Kyo sustentar um monte de criança. Sustentar um monte de criança e dar repulso pro Galgamon e depois disso ele cai morto no chão. O Tomoro não tava brincadeira, não. Será que essa conexão com o Gekomon de alguma forma aumentou o repulso do Tomoro? Ou a combinação deles específica criou algo tão forte assim? Ou a intenção dele atual? Vai saber. Ou sei lá, o método que ele passou o repulso, tá ligado? Porque no Iemon ele tava com muito ódio, então talvez ele tenha gastado tudo. Ali não, ali ele tava com outra intenção e conseguiu controlar melhor o gasto de repulso dele ou algo assim. Sim, sim. Inclusive eu tava até pensando aqui que talvez o Tomoro pode entrar na fase de treinamento dele, tipo assim, ele mesmo aprendendo sobre o próprio impulso, como controlar, como utilizar, até onde vai, as capacidades e tudo mais. Isso é uma coisa que eu estranho que não aconteceu ainda, sabe? Três coisas, na verdade. A primeira foi esse daí da lavagem cerebral que mencionaram nesse episódio, então fizeram certo em falar disso. O bagulho do Shangri-La Egg, que vão falar no próximo episódio, então tem isso coberto também. E agora esse terceiro aí, o Tomoro não ter treinado até agora, sendo que ele na teoria não sabe usar direito isso. Sei lá, né, o cara não fez questão nem de ir atrás das próprias roupas, então não adianta treinar o repulso. Cara, o cara nem troca esses crocos aí. Nisso que o Mimikmon é sobrecarregado, o braço dele explode, e daí tem outra censura inteligente com aquela parte pixelizada em vermelho e preto, cara, parecendo que o braço necrosou tudo, nossa. E o bicho gritando de dor, inclusive. Foi sinistro nessa cena, cara, eu falei, eles deixaram brutal aí, viu? Eu curti, cara, tipo, eu achei massa, tá ligado? E tipo, eu não esperava isso também desse bicho, tá ligado? O Mimikmon parece o bicho que eu usaria pra evitar esse tipo de coisa, tá ligado? Realmente, machucaram um puto, mano. Tem a cena bonitinha do Gekomon alcançando o Tomoro dentro do Mimikmon, naquela parte meio necrosada dele. Daí nisso tem a cena bonitinha do Gekomon falando que sentiu falta do repouso do Tomoro, dele caindo na frente do Tomoro porque ele não tem mais energia. Ele só conseguia até ali com o que ele tinha, e aí o Tomoro falando, beleza, Gekomon, toma aí, o quanto de repulso você precisar pra gente conseguir sair dessa situação. E com isso eles fazem alguma coisa no Mimikmon que explode ele, de novo, isso é explosão sem explicação nesse anime, mas beleza. E o Mimikmon é derrotado e volta a ser o Baby 1 dele. Igual eu falei, cara, essa cena aí da explosão também foi extremamente brutal, mano. Eu curti esse nível que eles colocaram, sabe? Ficou bem dramático, assim.
Então, sim, esse anime é muito bom em expressador com as criaturas dele. Curti. Aí, beleza, depois do Ninkmon sendo derrotado, a gente corta pro pessoal da Glowing Dawn conversando sobre a resolução do caso e passa a maca, assim, da Hitomi. Essa menina não para de ir pro hospital, cara, nossa. E o Tomoro, depois, só ficou com um soninho. E é isso também que eu fiquei surpreso com no episódio. O Tomoro fez tudo aquilo e depois ele só ficou com sono, em vez de cair desmaiado, que nem o Kyo no episódio passado, mas beleza. E nisso também tem outra cena de incompetência do pessoal ali, que é o Kuramon simplesmente conseguindo pular do colo do Tomoro e indo direto pros braços do governo. Mas pelo menos vai pra parte de diálogo importante nesse episódio, uma cena bem forte, na verdade, do Tomoro confrontando o Kawarazaki, aquele informante do governo que trabalha junto da MAC. E ele falando que o governo foi lá por causa que esse caso ele saiu do controle do que normalmente é um caso atípico, e eles precisavam resolver com as próprias mãos. Né, como o governo chegou primeiro ao bicho, meio que eles não tinham como discutir. E, de novo, tipo, volta para aquilo que eu disse de que parece que a linha de diálogo foi colocada no personagem errado, mas nesse caso aqui eu acho que é muito importante que de todos os personagens que pedem pro Tomoro parar, quem pede pra ele parar é a Reina. Tipo, a pessoa mais impulsiva do grupo faz questão de falar pro Tomoro, não, cara, calma, não tem como a gente enfrentar isso ainda não. Sim, eu vi isso mais como, tipo assim, a Reina conhecendo o Tomoro mais do que ninguém, sabe? Alguma coisa desse tipo. E ela também já criando uma atitude, assim, mais de líder, sabe? Fazendo referência igual, por exemplo, o Kyo falou que vai sair por aí, a Reina acaba sendo a líder. Ela meio que tá acostumando, né, com essa posição de falar, olha, isso aqui é o que a gente deveria fazer, isso aqui a gente não deveria fazer. Ela meio que também se preocupa com o Tomoro, né? Então ela pode agir feito tipo uma irmã, né? Uma irmã pra ele. Tem até um pouco de dor na frase dela. Expressão corporal dela também mostra a dor, tá ligado? Ela bota a mão, assim, ela fica apertando o braço dela, sabe? Como se ela estivesse segurando a ansiedade ou a vontade de falar alguma coisa. Se aquilo realmente doesse dela falar, tá ligado? Como se ela já tivesse passado por isso. Alguma das opções. Sim. Então, sim, foi bacana. O Makoto também não tá responsivo nesse episódio, então o Kawarazaki, depois que ele pergunta algum problema pro Makoto, ele nem responde, ele só dá o sapotão pro cara e eles levam o Kuramon embora pra deletar o cara. É engraçado falar do jeito errado, tão normal assim. Eles vão deletar o cara, isso mesmo. É engraçado também, tipo, essa ironia, né? Porque no episódio 3 o Tomoro diz que não. Esse Punimon aqui, a gente tem que deletar esse Punimon. E nesse episódio aqui já tá, nossa, cara, eles vão deletar o bicho e tudo. Meio que pensativo, né? Aí ele realmente confronta o pessoal por causa disso, mas acaba não indo em nenhum lugar porque não deixam ele se ferrar ali, basicamente. Beleza, depois dessa cena aí, corta pro dia seguinte, um Tomoro já na porta da escola e a Hitomi indo falar com ele em seguida. Ela se recuperou rápido, muito bom de ver. E aí a Hitomi vai falar com ele sobre o caso do Ninkmon, e ela mostrando de novo esse caso aí de lavagem cerebral que o governo faz. Dessa vez numa escala ainda muito maior. Parece até a vida real, né, cara? Aí tá, nessa cena mostraram... Aí eles falaram que dali foi só um bug causado pelo sistema da escola, mas isso também meio que não explica muito o lance de como eles vão fazer o pessoal que foi vítima não falar sobre aquilo. E, tipo, sei lá, eles vão passar tudo aquilo como se fosse um caso de histeria coletiva, sabe? Será que, sei lá, tem alguma coisa, sei lá, tipo a arma de memória de Gravity Falls, tá ligado? Um desneuralizador de MIB, alguma coisa assim. Porque, tipo, o cara que era o dono do Ninkmon passa assim pelo Tomoro e, tipo, ele nem faz tanto contato visual, tipo, ele só passa reto assim com aquela cara meio de peixe morto dele, sem confrontar o Tomoro nem nada, mas, tipo... Nessa cena aí eles mostram que na noite anterior, logo depois do Tomoro sair da escola, o dono do Ninkmon pressiona o Tomoro, falando que pro Tomoro não falar nada e que o pessoal do governo ainda acha que ele foi uma vítima. Sim. Eu fico pensando assim, se é que vai ter um personagem que ele vai entrar nessa assim, cara, e se... Imagina se... Todos nós já tivemos nossas memórias apagadas, alteradas, ninguém sabe, né? Porque não vai ter como a gente saber. Então você imagina só um pessoal começar a ficar meio doido com isso. Cara, quantas das nossas memórias são reais? Será que uma memória minha já foi removida, foi alterada? Depois dessa cena aí do cara passando pelo Tomoro e ele lembrando disso,
Tomoro ainda tem mais 2 flashbacks, lembrando dos 2 pontos de vista que ele ouviu até agora sobre os Digimons. O ponto de vista do Kyo, de que um mundo onde Digimons e humanos podem existir em harmonia, e o do governo, que fala que Digimons são erros e devem ser deletados, que devem ser expurgados da face da Terra. Daí, com isso, ele fala que aquilo ali não é o lugar que ele pertence, ele sai de lá da escola e vai direto pra Arena e pro Makoto, e ele fala que ele vai seguir a própria batida. Basicamente confirmando que ele não concorda com nenhum desses 2 pontos. Ele tá no meio, sabe? Ele tá em cima do muro, assim. Sim, sim. Ele não necessariamente tá dividido no que ele quer fazer, mas ele não concorda com nenhum dos 2 pontos. Que eu acho que o caso é que, tipo, ele concorda que alguns Digimons devem ser deletados, devem sair da face da Terra por serem perigos em potencial muito grande, mas mesmo assim ele concorda que Digimons que não fazem esse mal merecem existir. Ou Digimons que foram coagidos merecem existir, que nem foi o caso do Minimon aqui. Que, tipo, nesse episódio mesmo, tá ligado? Eles deletam um Kuramon, que é um perigo absurdo, um perigo potencial muito grande. Durante o episódio eu até fiquei tipo, nossa, um Kuramon, deleta essa porra logo, tá ligado? Mas aí depois, quando teve a cena do governo, eu me senti meio mal, tá ligado? Ah, mataram o Kuramon. Por exemplo, que nem o Black Galgamon mesmo, no episódio anterior, ele realmente não queria, né, alimentar e tudo. Tá seguindo basicamente o que tá nele, de fazer. Aí esse monte de movimento, provavelmente eles não são capazes de controlar eles mesmos. Ou porque eles representam puro mal, ou por instabilidade, né? Algo do tipo, não é? Mas pode ser uma filosofia que eles podem colocar na série. Tipo, o Tomoro mesmo, ele não tem culpa dele de ser assim, até onde a gente sabe. E daí, com isso, a gente tem a prévia do episódio. O episódio do Makoto, finalmente! Finalmente, cara. Um episódio com foco no Makoto e Kiropimon. Mano, eu vou rir muito. Não vai acontecer, cara, mas se acontecer, eu vou rir muito. A Kiropimon evoluir antes do Gekomon, cara. Nossa, eu quero muito que aconteça só pela piada. Só pela piada. Eu falei mas também. Não vai, velho. Porque imagina, Wolvermon e evolução em Kiropimon. Aí o Gekomon falando, ó, por que só eu que não tenho evolução? Shinkajanaio. Na prévia, a gente vê eles indo direto pra Shangri-La. E eles ficando surpresos que, além de eles estarem sendo chamados pra lá, aquele lugar tem algum caso de Digimon pra ser lidado, pra começo de conversa, pra ser resolvido. Cara, pra ser honesto, essa prévia ela é bem caótica, viu? É muito aleatória, parece que tem um tanto de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem carro batendo, tem os caras pulando nos prédios, tem uma merda dourada estourando ali do nada. Eu achei isso muito estranho, cara. Vamos ver o que é, né? Parece um episódio bem meme, tá ligado? Tipo, aquela garota ali que aparece, que eu chuto que ela é a dona de algum dos Digimons que tá causando aquele problema. Porque eu ainda acho que tem potencial de ter pelo menos 2 ali. Eu olhei pra aquilo e não consigo levar aquilo ali a sério, sabe? Logo no primeiro episódio com foco no Makoto e Kiropimon, né? Não poderia ter sido outro, gente. Nossa. Acho que tá de boa. Eu quero muito ver o Nerdola batendo na criança mimada, cara. Pique. Nesse episódio vamos colocar o Shademon, eu tenho certeza que é ele, não o Aismon, porque isso daí foi um bagulho muito esquisito que eles fizeram no reboot. Assim que a gente teve uma prévia do Aismon aparecendo por lá, que ele é um Digimon razoavelmente importante pra série, o pessoal falou, o Shademon do Cross Wars, verdade, vamos colocar ele no anime, mas quando vê, não. Era um bicho completamente novo, sem motivo nenhum. Tipo, só fizeram um bicho incrivelmente parecido com o Shademon porque sim. Eu não lembro, durante a época, se isso tinha alguma polêmica, se eles quiseram afastar do mangá do Cross Wars, se é pelo fato de que o Shademon tem um ataque chamado literalmente Kill Me, mas sei lá, só decidiram fazer outro bicho. Aí o Aizumon apareceu em Ghost Game porque, sei lá, pensaram, tá, a gente tem esse bicho aqui, a gente fez ele, então vamos usar de algum jeito. E agora estão corrigindo esse erro, estão colocando o Shademon no negócio. E eu chuto que um Gold no Memon vai aparecer por causa da merda dourada que aparece ali. Isso aí foi realmente uma prévia bem bagunçada. E aquela cena lá com o Gekomon, cara, ele todo amarelado. Você fala, mas isso, cara, isso é o que eu tô pensando? Isso é o que a gente acha que é? Porque se for, tem também, né? Algo que eu ia falar também, cara, que seria exagero da minha parte, mas enfim, vou falar assim mesmo. Essa garota aí que você falou que tem até energia de shitpost, e se ela tiver algum tipo assim de conexão, indiretamente ou não, com o pessoal lá dos 5 estrelas? Na verdade, eu acho que o próximo episódio é até pertinente, até adequado, na verdade, pra aparecer um membro dos 5 estrelas ali.
Porque, tipo, no episódio 7 eles mencionaram que os Cinco Estrelas estavam lá em Shangri-La Egg, resolvendo alguns casos com os Digimons que estavam atacando lá, pra mandar uma mensagem pros criminosos que estavam querendo fazer alguma coisa por lá, querendo fazer alguma atividade por lá. E também, né, tem o fato de que, né, é o ponto central da série. Nesse episódio, o Don Mickmon levantou o ponto de que todo mundo quer ir pra lá. E então eu acho que é um momento bem bom, na verdade, pra apresentar algum membro lá aparecendo. Mas vamos ver. É o que eu falei, né? Pelo menos colocar alguns nomes, um codename, algo tipo assim, cara. Nem seja uma silhueta observando. Vamos ver. Isso se chama Overshare. Muito bom, cara. Tá, o episódio, eu diria que o saldo dele foi positivo no geral, principalmente pelo setup do desenvolvimento do Tomoro aqui. Infelizmente a ação dele foi meio esquisita, o Makoto e a Arena, as ações deles estão meio esquisitas nesse episódio, mas tudo bem. Acho que foi legal ver Hitomi de volta, foi legal, mais que necessário ver a lavagem cerebral desse mundo acontecendo em tempo real pra justificar a série. Também deram um foco em Shangri-La com o dono Mickmon. Foi legal, eu diria que ainda é um episódio que vale a pena assistir. Sim, legal, sim. Tem vários pontos importantes também. Então é isso por hoje. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não se esqueçam de dar like, comentar e se inscrever no canal. Compartilhamento também ajuda bastante. E é isso. Até a próxima. Falou! Falou! Opa! E aí, tô atrasado? Alô? Tem alguém aí?